Bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula. Eu me chamo Jean-Pierre, eu sou professor de filosofia e esse site JP Filosofia foi criado por mim para poder dar um auxílio, uma ajuda aos estudantes e desenvolver melhor a filosofia do ponto de vista das tecnologias. A gente começou a ver um pouquinho na aula passada sobre o que é atitude filosófica, né? E nessa aula de hoje a gente vai tentar entender como é que essa perspectiva filosófica ela surgiu historicamente falando, né? E como é que as 4 atitudes filosóficas que a gente pensou na primeira aula, distanciamento, indagação, reflexão e crítica, elas vão fazer parte de todo o percurso histórico da filosofia, né? Então, a aula de hoje é sobre o nascimento da filosofia. Como a filosofia nasceu, como é que ela está, de certo modo, presente no mundo há tanto tempo. E aí, vocês veem, vamos ver no slide, tem uma imagem que é a imagem justamente de uma pintura de Rafael, pintor italiano do século XVI, né, que vai pintar a Escola de Atenas, onde no centro temos as 2 principais figuras gregas, Aristóteles e Platão. Platão e Aristóteles, seguindo uma ordem cronológica. Mas antes deles vieram outros filósofos, e antes, né, teve também outros pensamentos que os filósofos, de um certo modo, vão se relacionar e vão pensar, né, pensamentos míticos, no caso, religiosos. Na aula de hoje, então, a gente vai tentar entender como é que a filosofia surge justamente do ponto de vista histórico e geográfico. E aí, no primeiro momento, a gente vai saber que a origem da filosofia é grega. Isso quer dizer que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, né? Principalmente em dois espaços geográficos muito bem definidos, a Jônia e a Magna Grécia, né? A Jônia como sendo a parte mais oriental do domínio grego, da expansão grega, que vai até a Ásia, né? Então a Jônia é uma região que faz parte da Ásia na geografia. E lá, justamente na Jônia, na cidade de Mileto, vão surgir, teoricamente, os primeiros filósofos. E o primeiro filósofo, chamado Tales de Mileto, né? Mas da Jônia e da Ásia para a Europa, temos também a parte da Magna Grécia, do outro lado. Então, a Jônia fica aqui, a Magna Grécia vai ficar aqui, e a Grécia territorial fica aqui, e aqui temos o Mar Mediterrâneo, vocês estão vendo? Né? Então, esses 2 polos vão fazer a Grécia ter contato tanto com os povos orientais, como também com a parte, né, que vai formar a Itália, na Magna Grécia, que vai também ter contato com a parte de baixo aqui do mapa, que seria a África, né? Então, os gregos eles vão se expandindo dessa forma aqui, né? Temos a Grécia aqui territorial, que vem para a parte oriental, Mileto, Magna Grécia, e também vem para essa parte de baixo, que seria a África, o Egito principalmente, né? Quando falo África, é o continente, não um país específico, né? E principalmente nesse caso o Egito. É justamente nesse momento de grande expansão da Grécia nos séculos 7 e 6 a.C., principalmente devido ao comércio jônico, na Jônia, que vai começar a surgir um desenvolvimento também do pensamento filosófico, né? E aí é importante a gente entender 2 características do pensamento filosófico nesse momento aí que ele surge, né? A primeira é defendida pelo historiador John Burnet, quando ele fala de um milagre grego. O que é o milagre grego? O milagre grego é o surgimento da filosofia a partir dos gregos de uma forma espontânea, miraculosa, instantânea, sem ter qualquer relação com o modo de pensar dos outros povos. Então, os gregos, do ponto de vista de John Burnet, eles vão desenvolver um pensamento racional, científico,
que nenhum outro povo vai desenvolver naquela época, e que também se opõe ao próprio pensamento grego antigo, no caso, o pensamento mítico. Então, existe uma mentalidade crítica, racional dos gregos, que vai superar uma mentalidade mítica, religiosa. E isso foi justamente nesse momento do século VI e VII a.C. Sétimo e sexto a.C. Tem também, desse ponto de vista, uma outra perspectiva, que é a perspectiva do historiador também inglês, Francis MacDonald Cornforth, que no século XX, principalmente, vai começar a desenvolver uma teoria contrária à teoria histórica do historiador inglês, que é do século XIX, John Burnet. Cornforth vai dizer para Burnet: Nananina, não é bem assim. A filosofia não surge do nada com milagres. As pessoas simplesmente não acordam, que maravilha, agora eu sou uma pessoa crítica, consciente das minhas ações, dos meus afetos, de tudo. Agora eu sou um adulto. Não é bem assim. As coisas são mais demoradas, existe todo um processo de desenvolvimento do pensamento. E nesse sentido, Cornforth vai dizer o seguinte: a filosofia, ela não se separa do mito, ela não rompe do mito, e ela também não se separa e não rompe com o pensamento de outros povos. Pelo contrário, ela pega o pensamento desses outros povos, do ponto de vista mítico e religioso, e pega o seu próprio pensamento mítico e religioso e retrabalha, modifica essa forma de pensar, fazendo agora desse pensamento mítico-religioso num pensamento racional, metódico, regrado. Então, a filosofia ela é uma continuidade do pensamento mítico, mas de uma forma diferente, de uma forma mais racional, segundo o historiador Cornforth. Então, é com contato com os outros povos que os gregos vão aprender justamente a filosofar e vão desenvolver cada vez mais a filosofia. Essas duas perspectivas, elas resumem o modo justamente como os gregos entendem esse processo, como é entendido esse processo histórico-geográfico na Grécia. Esse desenvolvimento histórico-geográfico da Grécia é que vai fazer com que a filosofia surja. Então, a filosofia surge, de um ponto de vista histórico, no século VII e VI a.C., quando há um desenvolvimento econômico, político da Grécia, principalmente a partir da Jônia e da Magna Grécia. Mas a filosofia também surge como um processo de ruptura com o pensamento anterior, que vai dar condições para os gregos começarem a pensar agora de uma forma diferente. Essa não é a única forma de pensar a origem da filosofia, a gente costuma pensar a origem apenas do ponto de vista histórico e geográfico, mas isso não é a única forma da gente pensar a origem. Existe uma outra forma da gente pensar a origem da filosofia, que é a partir da própria palavra filosofia. E aí, nesse sentido, a gente vai começar a pensar filosoficamente como é que os gregos pensavam. Quando a gente para pensar como os gregos pensavam, a gente começa a pensar nas palavras gregas, no modo como eles falavam. E a filosofia surge também desse modo de falar dos gregos, ou modo de juntar as palavras de modo que elas expressem o que eles pensam, o que eles sentem. E aí a palavra filosofia ela vai se compor de duas palavras muito características, que é a palavra filo e a palavra sofia. Filo que quer dizer amizade, amor ao saber, a amizade, amor, respeito, E sofia que quer dizer sabedoria, que vem de sofos, sábio. Então, a filosofia, essa palavra que junta duas palavras, uma terceira palavra que quer dizer amor à sabedoria, amor ao saber, respeito aos iguais. E aí é importante a gente entender o que é que quer dizer isso. Porque se a gente entender que a filosofia como amor ao saber
é apenas esse desejo de conhecer cognitivo, a gente perde uma dimensão do que é a filosofia, que é essa dimensão prática, que eu tinha referido na aula passada. Ora, uma pessoa que ama saber é aquela pessoa que gosta de estudar, que vai aprender, que aprende sozinho, que não precisa de ninguém para ela ensinar, para ela aprender, ela aprende por si só. E os gregos eram muito essas pessoas, e os filósofos eram essas pessoas principalmente, aquelas pessoas que buscavam conhecimento por eles mesmos. Mas amar o saber é também respeitar o saber. E essa perspectiva de que quem ama respeita pressupõe justamente uma atitude. Você nunca pode amar algo sem respeitar. E você não pode amar alguém sem respeitá-la. E nesse sentido, amar implica também uma amizade. Não é apenas um desejo por ter alguma coisa. É também ser amigo. E aí, essa amizade pelo saber é também uma amizade pelo sábio. É uma amizade por quem sabe mais do que você. É uma amizade que pressupõe uma responsabilidade também sua quando você sabe. Porque quando você ama saber, você também se torna responsável pelo saber. Então você não pode simplesmente utilizar esse saber para fazer o que você quer. E tampouco você pode utilizar esse saber para oprimir os outros. Nesse sentido, toda vez que alguém utiliza o saber para humilhar, para dizer, você não sabe de nada, nesse ponto de vista, essa pessoa já não ama mais o saber. Ela ama qualquer outra coisa, mas não o saber. Então, o amor ao saber, do ponto de vista dessa palavra filosofia, não é só querer saber mais. Essa é que é a questão. Ou querer saber mais do que os outros. É também aprender a respeitar através do saber. Teoricamente, temos em Pitágoras, mas alguns também dizem que é Heráclito, aquele que criou essa palavra. E Pitágoras vai dizer justamente isso, Pitágoras de Samos, que é um dos filósofos da matemática, ele vai dizer que amar o saber é justamente buscar o saber. Um saber que a gente vai ter de um modo absoluto? Não, nunca, jamais. Ele diz claramente que quem tem o saber absoluto é Deus, os homens, os seres humanos, eles apenas buscam o saber. E é isso que nós, filósofos, fazemos, buscamos o saber. Quando a gente busca o saber, claro, aí vem alguns saberes específicos, que é o saber do filósofo, que vai diferenciar do saber, por exemplo, dos mitos. Então, os primeiros filósofos, eles vão justamente começar a pensar de uma forma diferente aquilo que os gregos chamam de physis. Physis é a natureza. A natureza era entendida do ponto de vista religioso, mítico, como uma entidade sobrenatural ou uma entidade dominada por deuses. Os gregos eram politeístas. Mas essa entidade que teve um princípio mítico, que teve uma origem a partir dos deuses, ela vai ser concebida pelos filósofos gregos como uma perspectiva racional. Ou seja, existe uma ordem, existe um cosmo no mundo, existe um cosmo na vida, existe um princípio, meio e fim, mas que não é um princípio, meio e fim histórico, é um princípio, meio e fim fundamental. Então, quando os filósofos vão estudar a natureza, eles não vão pensar quem criou simplesmente a natureza, no sentido de que entidade divina criou a natureza. Essa é a perspectiva cosmogônica, é a perspectiva dos relatos míticos, dos relatos históricos e dos relatos religiosos. Os filósofos vão pensar do ponto de vista de o que é que veio primeiro, e ao vir primeiro se torna fundamental para que as outras coisas venham a surgir. E aí, o que é que veio primeiro no cosmos? No cosmo. Para os filósofos gregos, isso que veio primeiro é a arquê. Ora, o que é arquê? É o princípio fundamental de todas as coisas. É aquilo que serve de base, de fundamento. É aquilo sem o qual você não pode existir.
é aquilo que se tirar de você, você deixa de existir. Então, várias respostas vão ser dadas nesse sentido do que do que essa busca do princípio fundamental. Claro, você pode dizer sempre que no fim de tudo Deus é a origem de tudo isso, mas essa não é a questão que os filósofos colocam. A questão é de buscar na natureza esse princípio, de buscar na natureza saber como é que a natureza ela surge por si só, né? Os deuses gregos, eles representam a natureza, mas eles não mostram na prática, por assim dizer, como é que essa natureza ela é ordenada. E como é claro que a gente pode reordená-la, ou seja, utilizar elementos da natureza para fazer aquilo que a gente, por exemplo, quer fazer. Grandes construções, grandes tubulações, ou mesmo utilizar a natureza para uma perspectiva tecnológica. Então, tudo isso vai servir de base para o pensamento grego no seu início, com os primeiros filósofos. Então, temos essas duas perspectivas da origem da filosofia. A histórica e geográfica, onde a gente vai tentar entender como é que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, em que condições econômicas, sociais, políticas, e onde especificamente ela surgiu. E temos essa outra perspectiva, que é a perspectiva teórica e prática da filosofia, no sentido de tentar saber como, né, são as coisas. E no primeiro momento, o que é a natureza, como é o caso dos primeiros filósofos. É isso. Espero que tenha contribuído um pouco para vocês entenderem esse processo. Esse foi um conteúdo um pouco mais extenso, né? Pelo conteúdo ser mais amplo, mas para dar uma visão geral para vocês, tá certo? Até a próxima, então. Obrigado.